Eu converso agora com Tatiana Pinheiro, ela é economista-chefe da Galápagos Capital, exatamente sobre este momento de indefinição, digamos assim, se taxa de juros vai voltar a subir ou não. Tatiana, boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. A próxima reunião do Copom vai ser nos dias 17 e 18 de setembro. E o que a gente tem visto ultimamente é uma fala aqui, outra ali, uma ponderação, já dando a entender uma possível retomada de alta dos juros. Pergunto para você, para começar a nossa conversa, o que justificaria essa escalada na Selic? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada pelo convite. Bom, o que justifica que o Banco Central tem ponderado para essa possibilidade de alta de juros é a desancoragem das expectativas de inflação. Então, as expectativas de inflação, seja para 25, 26, 27, estão acima da meta de inflação, que é 3%, né? E bastante acima. Para 25 é na casa dos 3,90, um pouquinho acima, né? Então, quase um ponto de diferença. Além disso, além das expectativas de longo prazo acima da meta, tem a questão do aquecimento da atividade econômica, do aquecimento da demanda. A economia continua crescendo forte a despeito, né, da taxa Selic, já está, né, ainda permanecendo um patamar elevado. E esse aquecimento da economia, ele pode virar uma pressão inflacionária no futuro, né? O mercado de trabalho também está bastante aquecido, a taxa de desemprego bastante abaixo da taxa natural, e isso também pode levar a pressões inflacionárias no futuro. E é aí que o Banco Central entra, ele olhando o futuro, porque ele está fazendo política monetária hoje, mas tem uma defasagem, ela tem efeito na frente, 18 meses à frente. Então, ele está fazendo política monetária hoje para garantir que a inflação no futuro, né, daqui a 18 meses, esteja na meta. E aí ele olha essas variáveis, expectativa, crescimento econômico, e fica preocupado se ele vai conseguir fazer com que a inflação convirja para os 3% no futuro. A gente sabe o transtorno que é ter um país com a inflação. Já passamos por momentos terríveis na nossa história. Mas, ao mesmo tempo, acabamos de mostrar aqui os efeitos de uma alta dos juros. Como é que a gente equilibra isso? Bom, como equilibrar é justamente com essa cautela que o Banco Central fala. Ele coloca, olha, se precisar, se a gente chegar na conclusão que precisa aumentar juros para que a inflação não escape no futuro, eles vão fazer. Mas o que eu acredito é que as sinalizações foram sinalizações muito abertas, muito dependentes dos dados. Então, as últimas falas dos diretores foi, olha, tem uma série de indicadores que vão ser divulgados daqui até dia 18 de setembro, e esses indicadores é que vão compor o cenário econômico. Então, toda semana sai a pesquisa de expectativas de inflação, a gente vai ter a inflação de agosto, que muito provavelmente vai ser bastante baixinha, vão ter outros dados de atividade econômica e o próprio comportamento da taxa de câmbio, né? A última reunião, eles rodaram o modelo de inflação deles usando uma taxa de câmbio de 5,55. Então, se a taxa de câmbio, e naquele momento eles mantiveram a taxa em 10,5. Eu acredito que se a taxa de câmbio se mantém bem comportada, como você destacou aí no começo da matéria, muito provavelmente eles podem chegar assim à conclusão que não precisa subir juros, né? Agora, se tiver que subir juros, vai subir juros na medida necessária para controlar a inflação, né? O objetivo é controlar a inflação, não necessariamente causar um grande desaquecimento econômico, né? E como é que vai controlar isso? Vai ser, a partir de agora, dado que a taxa está alta, imagino eu, vai ser em doses, esse ciclo vai ser muito menor. Se acontecer, vai ser muito menor do que o ciclo que a gente viu anteriormente, porque é um ajuste fino que vai ter que ser feito. É a velha e conhecida qual vai ser a dose do remédio. A gente falou sobre impacto dos juros no varejo, no mercado financeiro, no emprego. Se as taxas realmente subirem, a gente também pode esperar um efeito negativo em outros setores, por exemplo, construção civil, na indústria. Sim, juros mais alto é crédito mais caro, porque a taxa base, né, de todas as operações de crédito é a Selic.
Então, uma coisa é a Selic a 10,5%. Então, a taxa de juros no crédito da ponta, seja para a pessoa física, para as famílias, sejam para as empresas, é a partir dos 10,5%. Se essa taxa sobe para 12%, todas as demais taxas que derivam dela e o crédito na ponta fica mais caro. Então, esse ciclo, se confirma esse ciclo de aumento de juros, ele vai transformar o crédito mais caro, vai deixar a atividade econômica mais difícil, não só no comércio, na indústria também. Investimentos também vão ficar mais caros. Qualquer novo projeto, vai levar em consideração uma taxa maior, então é um pouco inibidor de investimento no país. E aí entra a construção civil também sofre. A economia como um todo, esse que é a troca. Né? Para você trazer a inflação para baixo, você tem que desaquecer a economia. A taxa de juros ela serve justamente para isso, para desaquecer a economia e trazer a inflação para baixo. Mas aí é o que você lembrou, é a dose do remédio. Uhum. E isso conta também a questão do custo de vida dos brasileiros, né? Claro, a inflação também tem um peso importante nisso, mas os juros altos, de alguma forma, atingem também o custo de vida. Sim, atinge o financiamento, né? Então, as compras que precisam de crédito, né? Bens duráveis, carro, casa, vão ficar mais caras, né? E mais difícil, atinge emprego, que foi um outro ponto que você ressaltou. Mas, assim, é imediato? Não. Eles fazem um ciclo, por exemplo, se fizessem um ciclo agora no final do ano, o efeito dessa alta de juros na economia, seja a construção civil, seja o crédito das famílias para comprar um carro, uma casa, esses efeitos, eles acontecem gradualmente no tempo. Então, o efeito não é imediato. Gradualmente, ali para metade do ano, segundo semestre, aí você começa a ver uma restrição de emprego, um crédito mais difícil para compra de uma casa, para compra de um carro. E aí é com isso que que ele consegue fazer a economia desacelerar e a resposta é a inflação cair. Mas isso num possível ciclo, um possível aumento de juros. Ainda não é certo isso. Né, vai depender de todos os dados econômicos que vão ser divulgados aqui no Brasil e lá fora também. Tem que lembrar que vai ser importante inflação divulgada dos Estados Unidos, mercado de trabalho dos Estados Unidos, porque isso vai configurar o quanto que o Banco Central americano vai começar o ciclo de corte de juros, se com 0,25, com 0,50, a nossa necessidade de aumento de juros frente aí um corte mais forte nos Estados Unidos de juros, ela é menor, porque o diferencial de juros, o nosso juros vai ficar, ele aumenta né, em relação aos juros americanos, quando os juros americanos começam a reduzir. E aí você atrai mais capital, favorece a taxa de câmbio, favorece a queda da inflação. Então tem uma série de coisas que vão acontecer daqui até lá, que podem, inclusive, resultar na estabilidade dos juros e não num ciclo de alta. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações no nosso CNN Prime Time. Te desejo uma boa noite. Boa noite.